Você tem 10 minutos para ouvir uma história que te interessa. O protagonista dessa história é o colesterol. E aí, dependendo de quem está contando essa história e de quem está ouvindo, pode ser tanto bonzinho quanto um vilão. Bom, você vai tirar as próprias conclusões aí no final dessa conversa. Nossa história começa na Rússia, 1913, quando alguns cientistas fizeram autópsias em cadáveres humanos e acharam depósito de placas de gordura dentro das artérias que irrigavam o coração, que irrigavam o cérebro. E eles começaram naquele momento a levantar hipóteses. Será isso que está causando o infarto? Será isso que causa um derrame? Tudo muito novo, tudo muito incipiente, não se tinha certeza de nada. O que eles fizeram então foi testar uma hipótese que será que a gordura que eu estou comendo no meu dia a dia é capaz então de se depositar nesses vasos e gerar o infarto e gerar o meu derrame lá na frente? Nada mais justo do que testar essa hipótese. O que eles fizeram foi pegar coelhos, né, de laboratório, pegaram alguns coelhinhos e foram dando gordura para esses coelhos ao longo da vida deles. Ano após ano, esses coelhos eram então, portanto, alimentados de gordura. Depois de um tempo, esses coelhos morreram e então foi novamente feito aí uma avaliação pós-mortem dos coelhinhos, dos vasos sanguíneos do coração, e adivinha o que eles acharam depositado nas artérias de cada um desses corações dos coelhinhos que morreram alimentados de gordura? Colesterol. E aí, então, levanta pela primeira vez a hipótese de que comer colesterol faz mal, que comer colesterol se deposita nas nossas artérias e pode dar doença, pode dar infarto. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que antes de eu pular um pouquinho, avançar e 30 anos na história, vale a pena falar que coelho não come colesterol. Coelho é um bicho herbívoro que só come planta, mato. Quem já criou coelho, quem conhece, sabe que você vai dar planta pro bicho comer, que não é algo natural, um coelhinho ir atrás de comer colesterol. Vamos guardar esse dado e vamos acelerar 30 anos nessa história. 1950, 1955, algo em torno disso, aumentou exponencialmente o número de mortes por infarto, o número de mortes por doenças cardiovasculares de uma forma geral, AVC, então, infarto, derrame. E precisava-se, então, dentro dos Estados Unidos, especificamente com os dados, onde os dados são muito bem elaborados, muito fidedignos, precisava-se entender o que estava acontecendo. E aí acontece do presidente Eisenhower, que era o presidente vigente na época, infartar. Tanto que ele teve alguns eventos cardiovasculares e a mídia notificava Eisenhower como um presidente doente, um homem doente. E mais do que nunca se teve urgência, então, em descobrir o que causava essas doenças cardiovasculares que matavam tanto, que começou a matar mais do que acidente, mais que câncer. Principalmente porque agora um presidente dos Estados Unidos, ele desocupa a Câmara, o núcleo do governo por mais de 10 dias. Isso era imprecedente, jamais havia acontecido isso na história americana. E aí começaram-se as buscas, os cientistas, e um sujeito foi elencado como, talvez aí, o chefe das pesquisas, vamos colocar assim, para descobrir o que estava acontecendo. Esse cientista se chamava Ancel Keys. E aí Ancel Keys, então, ele foi incumbido de procurar e encontrar o motivo do porquê o presidente e muitas outras pessoas estavam falecendo de infarto, estavam infartando, enfim, ficando sequelados pela doença. O que ele fez, então, foi fazer um investigatório mundial, global, por meio de pesquisas e, claro, colaboração com diversos cientistas do mundo inteiro. E eles buscaram entender qual era a relação da dieta, dessa vez, olhando para trás, para aqueles estudos russos, onde você via que o coelho alimentado com colesterol podia morrer de infarto. Então eles começaram a testar, será que essa hipótese é válida em humano? E pegaram vários países, 20 e poucos países espalhados pelo mundo, com diversos tipos de alimentação, né? Um mais rico em carboidrato, um mais rico em gordura, outro mais rico em proteína, e viram a associação disso a longo prazo. E aí, o que ele fez foi compilar esses dados e ele chegou a uma conclusão categórica que os países que tinham uma ingesta de gordura maior eram países que também tinham níveis de colesterol, níveis de infarto, portanto, maiores. A verdade é que o que aconteceu é que o Ancel Keys manipulou um pouco os dados. Isso é uma coisa para qualquer um que hoje colocar no Google isso, a manipulação desses dados,
na literatura, e isso foi conhecido, se você buscar e colocar no Google agora, foi conhecido como o estudo dos 7 países. Eram 6 originalmente, depois entraram com o Reino Unido, e aí ficou compilado como The Seven Country Study. Estudo dos 7 países, então foi um marco zero do porquê, então, da primeira vez que levantaram a bola de estudos com humanos, falando a respeito da associação direta da ingesta do colesterol dietético, portanto, com risco cardiovascular, aumento do nível de colesterol, até então culminar no depósito de placas de gordura. Bom, isso é a parte histórica. A parte médica, o que dá para agregar disso é o seguinte. Número 1, converse hoje com um médico que te presta assistência. Veja se ele consegue distinguir os tipos de gordura que existem hoje na alimentação, porque isso é fundamental. Veja, não é crítica, não é elogio, mas se eu oriento alguém sobre o que comer, eu devo minimamente entender do que eu estou falando, portanto, da alimentação. Quais são os tipos de gordura que existem? Gorduras saturadas, gorduras insaturadas, mono, poliinsaturadas, polissaturadas. Se você tem aí gorduras trans naturais, gorduras trans, então, portanto, manipuladas pelo homem. Veja que falar gordura é uma coisa absolutamente gigantesca, é uma rede enorme, né, do que eu estou falando. Agora, qual gordura eu estou me referindo? Por exemplo, você sabe que se você colocar azeite extra virgem na sua salada do dia a dia, você está fazendo um benefício para o seu próprio corpo, para a sua circulação, para o seu sistema cardiovascular. Só que você também já ouviu que se você fritar, se você comer alguma coisa na fritura, aquilo não é uma coisa boa. Que a gordura que está lá dentro dos biscoitos, dos pacotinhos que estão aí de biscoito nas prateleiras do supermercado, também não são boas, são gorduras trans. Mas e aí, quer dizer então que tem gordura boa, gordura ruim? Qual foi a gordura utilizada nos estudos? Qual foi a gordura incriminada nisso tudo? Bom, aí que começa o problema, porque não existe um estudo científico que mostra causalidade entre morte e ingesta de gordura. A gente não tem hoje nenhum estudo científico capaz de provar que ingesta de esta ou outra gordura, exceto a gordura trans, então aqui eu estou falando de gorduras saturadas e insaturadas, exceto a gordura trans, causadora de morte por doença cardiovascular, porque essa que é a nossa preocupação. Se a gente está ingerindo todo dia alguma comida, eu preciso saber se aquilo está me fazendo bem ou mal. E aí eu vou recorrer a algum profissional de saúde, seja o meu nutricionista, seja o meu médico, para entender o que existe. E acabou se criando então um mito, na verdade, basicamente uma coisa, um mito e um medo do colesterol, um medo da gordura, uma gordurofobia. Igual agora está acontecendo com carboidrato, uma carbofobia, né, para algumas pessoas. Isso já vem de décadas atrás, esse medo da gordura. E aí o que lá a Enxoquis fez foi publicar, e a associação, né, a AHA, que é a Associação Americana de Cardiologia, acabou publicando que o colesterol fazia mal, e aí começaram-se então uma verdadeira epidemia de low fats nas prateleiras do mundo inteiro, porque isso se espalhou para o mundo inteiro. Obviamente a pesquisa não ficou restrita para o próprio Estados Unidos. E aí começou a coisa do diet light nas prateleiras. Se hoje pega lá qualquer produto que seja light diet, poxa, você tem inúmeras opções daquilo. E aí o que acontece? Aí entrou um terceiro personagem na história, que é a indústria alimentícia, que viu um nicho gigantesco, porque nunca se vendeu tantas gorduras fabricadas pelo homem quanto naquela época até hoje. Veja, antes as pessoas cozinhavam com banha, né, de animais criados em pasto, manteiga, óleos extraídos aí a frio, como azeite. E aí a coisa se dissemina que faz mal, começa então a busca do mercado paralelo de coisas que fazem bem. E aí se criou, na verdade, esses óleos vegetais, óleo de canela, óleo de girassol, óleo de milho, para cozinhar. Se você conversar com sua avó, com sua bisavó, você pode ver com ela. Ela vai falar para você que antes cozinhava com banho, antes cozinhava com manteiga, e depois de um tempo o médico falou, olha, para com isso tudo e começa a cozinhar com esses óleos vegetais aqui, que isso que vai fazer bem pro seu coração. Aquilo lá tá te matando, aquela banha de porco, aquela manteiga tá te matando. Bom, a verdade é que a gente tem
procura agora uma história um pouco em paralelo. Se você for olhar a criação desses óleos vegetais, como da onde que isso nasceu, isso foi uma indústria americana que fazia óleo para lubrificar máquinas, né, a maquinaria. No meio de uma revolução industrial, as máquinas precisavam ser lubrificadas ou eram movidas a determinados óleos. Só que começava a sobrar óleo demais, a gente não utilizava. E aí uma dupla de irmãos resolveu tentar tirar o cheiro, tirar a parte rançosa de todo aquele processo que culminava no óleo, e formou-se então os óleos vegetais. E começou a comercialização disso. Claro que essa história é bem mais longa, estou tentando resumir aqui o ponto suficiente para caber dentro de um vídeo de GTV. E aí, na verdade, fica essa guerra até hoje, né? A gordura faz mal, não faz, o colesterol faz mal, não faz. O que você tem que entender sobre colesterol é que a qualidade que esse colesterol se apresenta na sua corrente sanguínea é muito mais importante que a quantidade. E olhando para a quantidade, a gente tem que ter muito cuidado que quando eu olho um dado isolado, que é o colesterol na corrente sanguínea, eu não estou levando em consideração qual é o potencial desse colesterol invadir o meu vaso sanguíneo, penetrar na sua camada mais íntima e ali então devagarzinho ir formando uma placa de colesterol que em algum momento vai ficar grande o suficiente para obstruir a passagem de sangue e causar lá no final dessa cadeia um infarto, um derrame. O colesterol, ele só vai fazer isso se ele se tornar oxidado. Veja, o nível de colesterol tem uma importância, mas eu não consigo causar doença com colesterol não oxidado. O colesterol, para causar o infarto, para invadir o vaso sanguíneo e depositar, ele precisa se oxidar. E aí você consegue ver isso, que várias pessoas infartam com níveis de colesterol normal. Tem outros fatores de risco, claro, o cara fuma, é diabético, o sujeito está obeso, está sedentário, tem vários outros fatores, mas se você for olhar, grande parte dos pacientes que infartam com colesterol normal, que às vezes já estava até em uso de remédio para baixar o colesterol. Então nível é importante, mas como é que eu oxido o meu colesterol a ponto dele se depositar? E aí isso aí é inflamação, o que eu bato na tecla o tempo inteiro. Inflamação crônica de baixo grau, uma situação real, uma situação presente, pouco discutida, pouco falada, mas que agora, graças a Deus, vem tomando uma tonalidade, vem ganhando uma força muito maior. Não é à toa que a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou um artigo bem recente falando do inflamar com o envelhecer. Nós vamos envelhecendo, portanto, os nossos marcadores inflamatórios na corrente sanguínea vão aumentando. Não seria inesperado e estranho você encontrar pessoas mais velhas que infartam, é por isso que acontece. Agora, você já sabe que o colesterol ele vai precisar ser oxidado. Então, como que eu diminuo a oxidação do meu colesterol? Claro, é um raciocínio lógico. Se eu tiver muito colesterol e muito colesterol for oxidado, muito se deposita e forma placa. Agora, se eu tiver muito colesterol e nada disso for oxidado, não existe doença. Portanto, a doença nasce da oxidação e a oxidação nasce de radicais livres. Radicais livres vão nascer do seu comportamento no dia a dia, dos seus hábitos de vida e como que isso aí vai se integrar com a sua evolução do ponto de vista de saúde. Se você é um sujeito que fuma, se é um sujeito inflamado, se você está obeso hoje, e esquece índice de massa corpórea para definir obesidade, tem que fazer um exame de composição corporal, bioimpedância, DEXA, ressonância, tomografia, seja lá qual for. Se você fuma, se você está obeso, se você tem alguma doença inflamatória que te aumenta essa predisposição, doenças reumatológicas, a própria diabetes, um fator de risco extremamente importante. Se você tem a somatória desses fatores de risco, você realmente está em risco. Essa inflamação é quantificável. Você consegue passar no seu médico e ele dosar alguns marcadores de inflamação para prever. Inclusive, a gente consegue hoje fazer um perfil através de ressonância magnética do colesterol e saber qual é a densidade dessas partículas, qual é o número, se elas são pesadas ou se não são, porque isso vai ter um impacto diretamente. A coisa de perseguir um número, eu quero abaixar meu colesterol, isso é importante para algumas pessoas, por isso que tem que ser passado no médico. Não dá para falar de uma forma generalista aqui, coisas que precisam ser individualizadas, mas de uma forma geral, é você ligar mais para minimizar a oxidação, minimizar a inflamação no seu corpo.
o que vai diminuir esse colesterol, vai diminuir a oxidação desse colesterol, do que você ficar perseguindo o número, achar que você está tomando um remédio. Atenção, a mensagem desse vídeo é essa: achar que você está tomando um remédio e com isso você está protegido. Com isso você não vai ter doença, o seu coração está protegido. Não é assim que funciona. Vise a diminuição da inflamação do seu corpo.